Olá, agraciados, a paz do Senhor. Hoje eu vou falar sobre como ter intimidade com Deus. Só para deixar bem claro, intimidade com Deus é a mesma coisa que conhecer a Deus. Se o título desse vídeo fosse Como conhecer a Deus, seria a mesma coisa que dizer como ter intimidade com Deus. Porque quem conhece a Deus tem intimidade. Quem tem intimidade com Deus, conhece a Deus. Então, eu não posso falar sobre como ter intimidade com Deus se primeiro eu não falar o que é ter intimidade com Deus. Então, vou dar aqui a definição, segundo o que eu entendi na palavra de Deus. Intimidade com Deus é troca, é uma troca. Você dá a Deus e Deus também te dá. O que acontece nessa troca? Essa troca, o que acontece? Você alegra a Deus e Deus também te alegra. Você dá prazer a Deus e Deus também te dá prazer. Você conhece a Deus e Deus também te conhece. É uma troca. Intimidade é uma troca. O Senhor me levou, me mandou comparar a intimidade do ser humano, né, com Deus, com a intimidade de um homem com uma mulher. Então, eu vou ler Gênesis 4:1. A Bíblia diz em Gênesis 4:1: Adão conheceu intimamente Eva. Adão conheceu intimamente Eva. E depois dele conhecer intimamente, o que aconteceu? Ela deu fruto, né? Ela deu fruto, ela concebeu e tudo mais. Então, duas coisas acontecem na relação entre um homem e uma mulher. O que acontece? A primeira coisa que acontece, eles se conhecem e continuam a se conhecer. A primeira coisa. Segundo, eles se dão prazer ou eles se dão alegria. É a mesma coisa. Então, tal deve ser a nossa relação com Deus. Nós devemos lhe dar prazer e Ele também deve nos dar prazer. Nós devemos lhe conhecer e Ele também deve nos conhecer. Sim. Olha o que Jesus disse em Mateus 3:17. Jesus disse em Mateus 3:17, diz assim: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Vou repetir. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Outra versão fala: Este é o meu filho amado que me dá muita alegria. A Bíblia diz, Jesus falava sempre que ele é um modelo. Então, se Jesus dava alegria a Deus, quer dizer que nós também devemos dar alegria a Deus. Nós também devemos dar prazer a Deus. Também vou ler Hebreus 10:38. A Bíblia diz assim: O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Significa que nós precisamos dar prazer a Deus. Está mais do que confirmado que nós precisamos dar prazer a Deus. Então, eu vou ler Salmos 16:11. Salmos 16:11 diz assim: Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há eterno prazer. Aqui agora está a mostrar a parte de Deus, a parte em que Deus nos dá prazer. Por isso é que eu disse, é uma troca. Agora vamos para a parte do conhecimento. João 10:27 diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Preste atenção. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Quer dizer, Deus tem que te conhecer. Deus tem que te conhecer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem.
Agora escuta o que Deus disse, Jesus disse em Mateus 7:23. Essa parte aqui é a parte onde a Bíblia fala daquelas pessoas que chegaram e falaram: Mestre, nós não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos milagres em teu nome. E Jesus falou, eu vou falar assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Nunca vos conheci. Sabe por que isso está a mostrar? Que Deus também tem que te conhecer. Não só você que tem que conhecer a Deus. Deus também tem que te conhecer, afinal. Agora eu vou ler Oséias 6:3. Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa aqui agora é a parte que nós devemos lhe conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Agora, coloquei aqui como um subtema: o que te dá acesso à intimidade com Deus? O que é que te dá acesso à intimidade com Deus? Já vimos o que é a intimidade. O que te dá acesso à intimidade com Deus é a decisão de se unir. É a decisão de se unir. A partir do momento que você decide se unir com Jesus, você tem intimidade com Ele já. Então, Gênesis 2:24 diz assim: deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à mulher, e eles se tornarão uma só carne. É a união. O que o homem e a mulher fazem, né? Quando decidem se unir, quando deixa pai, deixa mãe, o que acontece? Eles decidem unir os sonhos, unir a casa e unir o corpo. É isso que os casais fazem. Agora em 1 Coríntios 6:17 diz assim, preste atenção: aquele que se junta com o Senhor é um espírito com Ele. Quando é que você se juntou com o Senhor? A partir do momento que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você se juntou com Ele. Então você já tem acesso à intimidade. Já tens acesso à intimidade. Então, aquele que se junta com o Senhor é um espírito com Ele. O que vai acontecer quando você se junta com o Senhor? Você está dizendo assim: Senhor, os meus sonhos são os teus sonhos, e os teus sonhos são os meus sonhos. Os meus planos são os teus planos, e os teus planos são os teus planos são os meus planos. Não vai ter essa coisa de que eu quero ir à esquerda e você quer ir à direita, não. Se você quiser ir à direita, eu vou contigo. Agora você pode se perguntar: então se unir com o Senhor, se unir significa união de sonhos, união de projetos. Por que o Senhor não pode seguir o meu sonho? Acontece que você foi feito, a tua natureza é de Deus. Você foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, automaticamente os sonhos de Deus já estão em ti. Só que o problema é que, por causa do pecado, esses sonhos de Deus foram apagados em ti. Então, quando o Espírito Santo passa a habitar na tua vida novamente, esses sonhos que são semelhantes aos de Deus se acendem, né? Se ativam de novo. Mas a tua natureza mesmo é ser igual a Deus. Por isso é que os teus sonhos vão ser iguais a Deus. Quando você se junta com Ele, automaticamente vão ser iguais a Deus, porque você já tem a natureza de Deus em ti. Você já tem um desejo. O ser humano naturalmente já tem o desejo de Deus dentro dele. Então, eu vou continuar. Como eu tinha dito, a intimidade é uma troca. Mas como toda relação, o homem é sempre que dá o prazer primeiro. China, como assim o homem é sempre o que dá o prazer primeiro?
Espera. O homem, eu escrevi aqui, o homem é sempre o que dá prazer primeiro. E o homem é sempre o que se faz conhecer primeiro. Por exemplo, numa conquista, imaginemos, tanto faz se você é mulher, você que está me assistindo, se você é mulher ou se você é homem. Se você é mulher, você vai perceber que o homem é sempre que vem atrás de você primeiro, né? Imaginemos assim, o homem gostou de ti, o que ele vai fazer? Primeiro ele vai te dar alegria, vai te dar prazer. O que é prazer? Não estou a me referir à intimidade, não, intimidade sexual, não. Estou a me referir ao te alegrar. Um homem que quer namorar com uma mulher, um homem que quer namorar com uma mulher, por exemplo, eu, né? Um homem que quer namorar com uma mulher, quer namorar comigo, não vai chegar e vai me falar: esse teu cabelo aqui deve ser muito duro, hein? Se o homem me falar isso, eu já lhe descarto na hora. Che, estás a me falar que meu cabelo é feio? Que é isso? Mas se um homem chegar, um homem que está interessado em mim, chegar e me falar: eu amo esse teu cabelo é lindo. Só essas coisas só essa palavra que ele fez, já é um prazer que ele me deu. Ele já me alegrou, só de me falar isso. E na parte de se fazer conhecer a ti, um homem quando gosta de uma mulher, o que ele vai fazer? Vai chegar, vai lhe elogiar para poder lhe alegrar e tudo mais. E também vai se apresentar. O que é se apresentar? Vai fazer com que a moça que ele está interessado, lhe conheça, né? Lhe conheça, vai se apresentar, vai falar: eu sou fulano, eu sou isso, faço isso, gosto disso. Vai se apresentar a ele, para a moça lhe conhecer, para a moça ter uma noção com quem ele está se referir, com quem ela está a lidar, né? Então o moço tem que se apresentar. Então no padrão da Bíblia, no padrão da Bíblia é sempre o homem que dá o primeiro passo e a mulher reage. Eu não quero saber do que a sociedade pensa. As coisas mudaram, já não é mais a mulher que dá o primeiro passo, já não é mais o homem que dá o primeiro passo. Eu tô aqui a falar da Bíblia, não tô a falar do padrão da sociedade, eu tô a me referir ao padrão da Bíblia. Os homens sempre foram a dar o primeiro passo para ter uma mulher. E eu tô a me referir ao padrão da Bíblia. Agora, o que a sociedade pensa, cada um fica com sua opinião. Então, é a mesma coisa que Deus nos fez conosco. Eu acabei de dizer que o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus é uma troca, sim. É uma troca. Mas é sempre Deus que dá o primeiro passo. É sempre Deus que te dá o prazer primeiro. Depois você devolve o prazer. Você é recíproca, né? Você é recíproco no prazer dele. É sempre Deus que se faz ser conhecido primeiro a ti. Depois você também é recíproco. Você também se aproxima a ele para que ele te conheça também. Então, se você vê em Efésios 5:23, será que vai dar para ler? Mas posso falar só assim, depois eu vou colocar na tela. Em Efésios 23 diz assim: marido, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. E a mulher ele disse: esposa, sujeitai-vos ao vosso marido. Sujeitai-vos ao vosso marido. Já se perguntaste por que Deus mandou a mulher se sujeitar e o marido lhe mandou amar? Por quê? Porque a relação com o homem e a mulher simboliza também a relação da igreja com Cristo. Simboliza também a relação da igreja com Cristo. Eu vou ler aqui bem rápido, só para ter uma noção. Mulheres, assim como o Senhor, pois o Senhor é a cabeça de Cristo. Tá bom, tá tudo certo. Era só para confirmar se eu não falei à toa. Então, por quê? Porque a relação de uma mulher com um homem, do marido com a esposa, simbolicamente é a relação de Cristo com a igreja. Então, o que acontece? Cristo é o marido, é que se aproxima primeiro para conquistar a amada.
né, a esposa. E a esposa só se submete. Outras versões falam, obedeçam a vossos maridos. Outras versões falam, se sujeita. Outras versões falam, obedeçam a vosso marido. Então, aonde eu quero chegar com isso? O homem não pode alegrar a Deus se Deus não lhe alegrar primeiro. Vou repetir. O homem não pode alegrar a Deus se Deus não lhe alegrar primeiro. O homem não pode dar prazer a Deus se Deus não lhe dá prazer primeiro. Também, o homem não pode conhecer a Deus. O homem não pode conhecer a Deus se Deus não se fazer conhecer primeiro a Ele. O homem não pode ser conhecido por Deus se Deus não se apresentar, não se fazer ser conhecido primeiro a Ele. Vou falar sobre Jeremias 31:3. Uau, esse versículo é muito lindo. Jeremias 31:3 diz assim, preste atenção. Com amor eterno te amei. Com amor eterno te amei. Com amável benignidade te atraí. Esse é Deus falando. Com amor eterno eu te amei. Com amável benignidade eu te atraí. Então, está a se referir o quê? Que Deus te atraiu. Você só se aproximou de Deus. Você só conseguiu dar prazer a Deus porque Ele te deu prazer primeiro. Você só foi conhecido por Deus porque Ele se fez. Você só fez Deus te conhecer porque Ele primeiro se fez. Ele primeiro se fez ser conhecido a ti. Deus te atraiu primeiro. É isso que o homem faz numa mulher. Primeiro atrai a mulher. Primeiro atrai a mulher. Também vou ler primeiro João 4:19. 1 de João 4:19 diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quer dizer, Deus é que deu o primeiro passo na intimidade. Deus é que te conquistou primeiro. Para você poder ter uma relação com Ele, Ele é que te conquistou primeiro. Agora você, como esposa de Cristo, você tem que ser submissa a Cristo. Tem que ser obediente a Cristo. Agora, o próximo tópico. Como ter intimidade com Deus? Salmos 25:14. Salmos 25:14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o temem. É assim um relacionamento. O relacionamento é isso. O marido ama e a esposa obedece. A esposa se sujeita. Também vou ler João 14:21. A Bíblia diz em João 14:21. Me permita, vou ler aqui. João 14:21. João 14:21. Vou ler na versão linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Eu vou ler para você entender bem. Aqui está a dizer que você tem que obedecer, você tem que lhe aceitar e obedecer os mandamentos dele. Porque a pessoa que aceitou Jesus, mas não lhe obedece. A pessoa que, inclusive, tem o Espírito Santo, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas não obedece. Então, aqui está a dizer, primeiro, lhe aceitaste, sim, lhe aceitaste. Né? Agora, lhe obedece os mandamentos dele para você provar que ele ama. E depois, o que vai acontecer? Você será amado pelo Pai. E Jesus também te amará. E depois o que ele vai fazer?
Ele vai te mostrar quem é Ele. Ou seja, você vai lhe conhecer. Você vai lhe conhecer. Aleluia, glória a Deus. Então, vou ler também Amós 3:3. Amós 3:3. Diz assim: dois não podem andar juntos se não tiverem concordância. Dois não podem andar juntos se não tiverem concordância. Você não pode andar com Deus. Você não pode ter intimidade com Deus. Se Deus está a falar, vamos à esquerda, você, não, vou à direita. Se Deus está a falar, para de falar mal do seu irmão, você, não, vou falar mesmo mal. Se o Espírito Santo está te chamando para orar, vou ficar um pouquinho no Insta, eu quero ficar no Insta. Está te chamando para meditar a palavra. É chato ler a palavra, é chato ler a palavra, é chato ler a Bíblia, é chato. Como é que você vai ter intimidade com Deus se você não lhe obedece? Como é que você vai ter intimidade com Deus se você não lhe obedece? Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. E vou te falar uma coisa, você sabe como obedecer a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está sempre a falar, Deus está sempre a te guiar. Sabe, todas as vezes que você ouve um versículo na tua mente, é o Espírito Santo a te falar alguma coisa. Eu lembro uma vez, um vizinho meu me pediu pão. E eu só tinha um pão. Eu falei, esse pão, eu comi uma metade, a outra eu deixei, eu falei, essa metade eu vou comer depois. E o meu vizinho chegou, me falou, Gina, me dá seu pão. Eu falei, não tem um pão. Mas eu não senti que eu menti, não, porque aquele pão era só uma metade e eu falei, eu vou guardar para comer depois. E depois eu, ao voltar, veio um versículo na minha mente assim, ame o... Do nada, eu nem estava refletindo nisso, nada mesmo. Eu falei, não tem um pão, e voltei. Veio um versículo na minha mente assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu logo entendi, Deus quer que eu dê pão. Lhe chamei rápido, mano, vem. Toma pão, tá aqui o pão. É assim que Deus também fala, colocando versículos na tua mente. Por isso é que você tem que ler a Bíblia, porque imagina, você não abre a tua Bíblia, você nem sabe que esse versículo existe, você ia saber que é Deus falando. Você não ia saber que é Deus falando, porque você nem lê a Bíblia, você nem sabe que esse versículo existe, ame o teu próximo como a ti mesmo. Sim, é a pessoa que não sabe, porque não lê a Bíblia. Não ouve nada relacionado à Bíblia, não ouve pregações, não ouve nada. Vamos supor que você não sabe ler, tá bem, é normal. Mas você tem que ouvir pelo menos pregações, né? Vai aprender os versículos ouvindo também. Você que tem Bíblia em áudio. E também tem outra coisa, tem outra forma que o Espírito Santo fala. Ele tem uma voz mansa. E como reconhecer a voz? Porque também o diabo também fala com essa voz mansa. Então, a forma de você reconhecer é assim. A Bíblia diz em João que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Então, a partir do momento que você é nascido de novo, tem o Espírito Santo, você já tem aquela habilidade natural de conhecer o Espírito, de conhecer a voz de Deus. Então, como você pode perceber que é a voz do diabo ou é a voz de Deus? Veja o padrão na Bíblia. Quando Deus falava com o homem, principalmente no Antigo Testamento, como é que eles reagiam? Tinha só duas coisas que eles faziam. Primeiro, ou obedeciam ou davam desculpa. Então, todas as vezes que você ouvir a voz de Deus e você dá desculpa, eu posso te garantir que é a voz de Deus. Sim, se você der desculpas, eu posso te garantir que é a voz de Deus. Porque é assim que o homem reage. Quando Deus fala com ele, ele dá desculpa. Sabe por que você dá desculpa? Por quê? Porque você reconheceu. Se você não tivesse reconhecido, você nem ia dar desculpa. Você ia duvidar. Ias duvidar. Porque a Bíblia também diz em João 10 que de modo nenhum seguirão estranho, porque não conhecem a voz dos estranhos. Por isso é que quando Satanás fala contigo, você fica com dúvida. Será que eu devo mesmo fazer isso? Será que eu deveria aceitar namorar com ele? Será que eu deveria mesmo
fazer esse curso. E quando você tem dúvida sobre alguma coisa, ora, porque provavelmente não é de Deus. Porque se você é filha de Deus, você tem Espírito de Deus, a voz de Deus não vai te trazer dúvida. Não, a voz de Deus não vai trazer dúvida. A única coisa que você vai falar é dar desculpa. Muita gente no Antigo Testamento deu desculpa. Eu sou criança. Mas pai, eu sou gago. Mas pai, eu sou pobre. Mas pai... Dão sempre desculpa, porque reconhecem, mas dão desculpa. Quando não é de Deus, você não reconhece. Você duvida. Você fica com confusão, fica com falta de paz. Será que faço? Será que não faço? E também tem uma outra forma que o Espírito Santo fala. Já vou terminar o vídeo. Pela convicção. O que é convicção? É quando você quer fazer uma coisa, você sente um incômodo no teu interior. Acho que eu não deveria fazer. Você não ouve nenhuma voz a te falar, não faça. Não, você nem ouve, não vem nenhum versículo na tua mente, mas você sente que não deveria fazer. Você sente que você não deveria fazer isso. Ao contrário também acontece. Você não quer fazer alguma coisa e você sente que você deveria fazer alguma coisa. Por exemplo, imagina você está passando por uma situação, né, de doença, né? E você tá nem aí para orar sobre isso. Você quer ir nos médicos e tudo mais. É bom ir no médico, né? Mas ao mesmo tempo também você tá sentindo que você tá errada em não orar sobre isso. Você tá sentindo que acho que eu deveria orar sobre isso. Você tá sentindo que você tá errada em não orar sobre isso. Acontece também assim. Eu lembro, eu queria doar uns livros, né? Eu queria... Não foi isso. Esse aí também é um testemunho, mas vou contar o mais fácil de entender. Eu queria comprar um tênis novo. Assim que eu queria comprar um tênis novo, eu me preparei e falei, vou comprar tênis. Tudo bem, vou comprar meu tênis novo. Estou a precisar realmente de um tênis novo. Mas, meus irmãos, logo que... Todas as vezes que eu pensava em comprar tênis, sentia uma falta de paz. Eu sentia que como se não devesse comprar tênis. Não ouvi nenhuma voz a me falar, não compra tênis, não compra tênis. Não ouvi nada. Mas simplesmente senti que não deveria comprar tênis. 2 semanas depois, alguém me ofereceu um tênis muito mais caro do que o valor que eu gastaria para comprar e muito mais bonito. Se eu sabia que alguém poderia me oferecer tênis, por isso é que ele me tirou a paz quando eu quis comprar tênis. Senti um incômodo quando eu queria comprar tênis. Então, eu espero que essa pregação possa te abençoar, né? Eu vou orar por ti. Eterno Deus, a tua palavra diz que o Espírito é que vivifica a palavra, né? Eterno Deus, eu peço que, Senhor, vivifica essa palavra no coração de todo aquele que ouviu, Pai da Glória. Eterno Deus, que essa palavra possa dar muitos e muitos frutos, Pai da Glória. Ajuda o meu irmão, Pai da Glória, a obedecer a tua palavra. Ajuda-me, Pai da Glória. Ajuda o teu irmão, Senhor. Ajuda o meu irmão, Pai da Glória, a fazer a tua vontade. Ajuda o meu irmão a ter intimidade contigo, Pai da Glória. A vencer tudo aquilo que lhe impede de se aproximar de ti, de ter mais intimidade contigo. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã a se firmar em ti, a ter uma relação profunda contigo, Pai da Glória. No nome de Jesus. Amém.